Aleluia. Aleluia. Amém. Aqui é Emerson Almeida e nós hoje estaremos aprendendo sobre andar na palavra, andar na verdade. Are you ready? Amém. Vamos a isso. Em gesto de introdução, quero dizer que palavras são o material mais poderoso do universo. Amém? Palavras são o material mais poderoso do universo. Aleluia. Ok. Quero dizer assim que quando Deus falou no livro de Gênesis, capítulo 1, na criação, Ele criou as coisas. Criou a terra, os céus e a terra. Foram criados a partir da palavra de Deus. Deus disse às árvores, aos animais que existissem, que viessem à existência a partir da palavra dele, da palavra que ele dizia. Amém? Significa o quê? Significa que a palavra é o material mais real que existe, muito mais ainda do que o que nós conseguimos ver, tocar, manusear com as nossas próprias mãos. Amém? Em outras palavras, estou a dizer que a palavra é mais real e tão física do que as coisas que foram criadas por ela. Nós vemos os montes que foram chamados à existência. No livro de Provérbios diz que o Senhor falou aos montes para que se elevassem, os vales que se afundassem. Foi por palavras. Mas o monte, por exemplo, é algo tão físico, mas tão real. Mas foi criado por algo que a gente não vê e que a gente não consegue contactar. Assim como diz o livro de Hebreus, de que pela fé os mundos foram criados. Mas sabemos que foram criados os mundos pela fé, mas não há fé sem palavras. Não, liberando Deus palavra, trouxe à existência os mundos como eles são. Amém? Quer dizer que a palavra é mais real, tão física. Eu quero que pegue isso aqui. A palavra é mais real e mais física do que as coisas que a gente consegue ver. Não é porque não conseguimos tocar a palavra com os nossos membros que ela não seja tão real. Mas as coisas que nós chamamos reais foram feitas a partir da palavra. Então a palavra é mais real do que o que nós vemos e chamamos e consideramos como real. Amém? Ok. A Bíblia diz que no livro de Mateus 24:35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. Outras versões dizem: jamais passarão. Significa que os céus podem passar, a terra pode passar, os montes podem passar, os anjos podem passar, mas as palavras não podem passar. Significa que as palavras são mais reais do que tudo que a gente consegue ver. São mais reais do que os céus e a terra que vemos. Aleluia. Amém. Are you flowing? Alright. Amém. Ok. Ok. Pegue isso em mente. Existe tempo nas nossas vidas em que nós andamos por cima de um fundamento que é a palavra de Deus. Ok. Este é o padrão que a gente deveria viver normalmente. Mas existe muita gente, muitos crentes, estou a falar de cristãos, falo aos cristãos e falo de cristãos. Existem muitos cristãos. Monde que abarcando, que abarcanha mais. Ajuda o Espírito Santo. Existem muitos crentes que estão a andar, a viver, a caminhar, a sofrer. E tudo que eles acham que estão a viver é uma farsa. Amém?
Você pode viver toda a tua vida e viver uma farsa. Tem sofrimentos que pessoas estão passando que são uma farsa. Ok, deixa-me explicar, senão... Ok, vamos explicar. Amém. Diamandoya bashundoya, diamandoya baru. Amém. A palavra de Deus diz assim, no livro de João, versículo 17, capítulo 17, versículo 17. Assim diz: santifica-os na verdade. Vou ler o segundo tempo do versículo apenas, que é a parte que nós precisamos. Diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Alright. Deixa-me aqui traduzir o que é isto. Diz que a palavra de Deus é a verdade. Ok. O que é verdade? Para a gente entender melhor o que é verdade. A palavra grega traduzida como verdade, ela significa realidade. Amém? Verdade significa o quê? Realidade. Ok. Significa quando Deus diz santifica-os na verdade, está a dizer santifica-os na realidade. E o quê? A tua palavra é a realidade. Significa que ele está dizendo que nós temos que ser santificados na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a realidade. Ok. Se a palavra de Deus é, e somente a palavra de Deus é a realidade, significa todas as outras palavras que não são a palavra de Deus são o quê? A farsa, a mentira. Ok. Lembram do nosso tema? Andar na verdade, andar na palavra. Amém? Tem pessoas que estão andando hoje em certa coisa que eles dizem que é verdade, que eles chamam de realidade, que é uma farsa. Por que é uma farsa? Porque ele não é a palavra de Deus. E nós ficamos sabendo a partir do versículo que a palavra de Deus é que é a verdade. A palavra de Deus é que é a realidade. Existe algo, nós olhamos para a palavra como se fosse coisa imaterial. Ok, deixa-me arranjar uma expressão melhor. Achamos como se fosse algo abstrato, mas a palavra é tão real, mas tão real, que a Bíblia nos deixa saber que a gente pode criar coisas a partir da palavra, criar coisas reais, físicas, a partir desta mesma palavra. Quer dizer que a palavra é mais real do que as coisas físicas que nós vemos. E também quero logo dizer com isso que se você está andando numa outra palavra que não seja a palavra de Deus, você está andando na mentira. Está andando na mentira. Porque a palavra de Deus é que é a verdade, é que é a realidade. Você pode viver uma farsa, viver a mentira, viver toda a tua vida caminhando numa farsa, na mentira. Mas a Bíblia também diz, para o teu auxílio: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que vai libertar a verdade? A verdade não vai chegar a quebrar cadeias. Não. A verdade não vai chegar a expulsar demônios. Não. A verdade te fará livre. Não é te deixar livre, é te tornar livre. Tornar livre. Se você lê no grego, você entende que o versículo teria sido melhor traduzido em: a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade te tornará livre. Te tornará livre. Você pode prender alguém hoje e eu chegar, quebrar as cadeias e tirá-lo. Não o tornei livre, mas o libertei. Amém? Mas o que a verdade vai fazer contigo é te tornar livre. Não importa se você me coloque na cadeia, você não pode me prender. Eu estarei livre dentro da prisão. Eu estarei livre fora da prisão. Eu estarei tão livre fora da prisão, assim como estaria tão livre dentro da prisão. Porque prisões de homem não podem me prender. Porque
Porque se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Não estareis livre, mas sereis livre. Que significa é ser. Você se torna alguém livre. Foi libertado por Cristo, se torna verdadeiramente livre. É o que você é. Uma pessoa livre. Aleluia. Are you still here? Alright. Vamos a isso. Ok. Acho que já entendemos o ponto. E não, quero dizer que existem coisas que estão acontecendo na tua vida que não são a verdade, que não são a realidade. Pessoas passando por problemas que deveriam não passar por eles. Por quê? Porque eles não estão vivendo a realidade. Tudo que estão vivendo é uma farsa. Vamos a isso? Ok. Vamos ler um versículo aqui muito interessante. Deixa-me escolher um aqui. Amém? Ok. Vamos falar um pouco de cura. Vamos ver como é isto. 1 Pedro, sim, capítulo 2, versículo 24. A palavra de Deus diz assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Vou repetir mais uma vez. Levando Ele mesmo, quem? Jesus, que levou Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Amém? Não é bonito? É fácil, não é? Glória a Deus. Ok. Agora, a questão é, vou devagar, este verso é muito rico e eu gostaria de explicar tudo, mas vou fugir um pouco. Ok. Você é pecador? Aleluia. Você é pecador? Sabe, é incrível que as pessoas acreditam tanto que são pecadoras, mas isso não tem na Bíblia. A Bíblia não chama os cristãos de pecadores. Você já foi um pecador. Você não é mais. O que o versículo diz? Diz que levando Ele mesmo, Jesus, sobre o seu corpo, nossos pecados sobre o madeiro. Você tinha alguma coisa que nós chamávamos de nossos pecados, mas Ele já levou. Então, se Ele já levou, eles continuam contigo? Não, Ele já levou. E onde você encontrou os teus pecados para ser pecador? Jesus já levou. Não é bonito? Então diga comigo, eu não sou pecador. Porque Jesus levou os seus pecados, levou os meus pecados. Então eu sou santo, a Bíblia diz. O apóstolo Paulo escrevia aos santos de Deus, a igreja de Corinto, aos santos, sempre, aos santos. Santos que pecavam sim, mas ainda assim santos. Aleluia. Ok. Eu ainda não falei de cura, eu disse que o versículo era rico. A Bíblia diz que nós estamos mortos para os pecados, para que pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. E se você lê isso, você vê. A Bíblia diz que Ele levou as nossas enfermidades. Tem outros versículos que dizem isso, que Jesus levou as nossas enfermidades e pelas suas feridas foram sarados. Mas a questão, não é estranho que Jesus tendo levado nossas doenças, nossas enfermidades, você continua doente? Você continua indo ao hospital, precisando de ajuda dos médicos? Não é estranho? Pergunte-se para si mesmo, se Jesus levou, por que eu fico doente? É sobre isso que nós estamos falando. Quero dizer a você que você, se está doente, não está andando na verdade. Não está andando na verdade. O que você está vivendo é a mentira. Quem disse a você que você está doente? Quem disse a você? Se Jesus já levou as doenças, de onde você encontrou o coronavírus? Onde você encontrou a malária? Onde encontrou o HIV? A dor de cabeça?
Não adianta tentar justificar que ontem aquilo e aquilo. Não deveria ficar doente. Você está vivendo a mentira. Você está vivendo a mentira. Jesus já levou, ou do contrário, ele não fez nada. Ele levou os pecados, levou as doenças. Para quê? Para que nós não pudéssemos ficar com estas coisas. Quando é que você encontrou isso? A doença? É porque estamos vivendo a mentira. Você pode dizer assim: eu descobri hoje, eu não vou viver mais a mentira. Quero viver a palavra de Deus, porque é a verdade, a realidade. Amém. Mas o que diz Provérbios 4:20? Assim diz ainda sobre cura: filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Versículo 21 agora. Não as deixe apartar-se dos teus ouvidos. Guarde-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o teu corpo. Não disse cura? Disse e saúde para o teu corpo. Quer dizer, se você está doente, não está vivendo a palavra de Deus, porque as palavras de Deus são saúde para o teu corpo, significa que você está vivendo alguma outra coisa que não é a palavra de Deus. A palavra do diabo, a palavra da acusação, que é a palavra da enfermidade, da morte. Amém. Amém. Aleluia. É isso mesmo que você ouviu. Ok. Só para não levarmos muito tempo, queria ler para ti algo que está aqui. Este é o livro de 1 João, no capítulo 1, versículo 1. Assim diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram. Tocaram o quê? Da palavra da vida. Lembra que eu disse a palavra é muito real? Eles tocaram da palavra de vida. Sim, está falando de Jesus. Sim, a palavra é tão real. Assim como Jesus é real, a palavra é real, porque Ele é a palavra. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida, não da morte, porque a vida foi manifestada e nós já vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna. O contexto diz que Jesus é a vida eterna. E vos anunciamos a vida eterna, qual? Aquela que vimos e anunciamos. Ok, continuando. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai. A vida eterna estava com o Pai. Jesus Cristo é a vida eterna. E nos foi manifestada. Versículo 3 diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Versículo 4 diz: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Deus é o quê? Deus é luz e não há em Deus o quê? Trevas. Ok, pegue isso na mente. Deus é o quê? É luz e não há nele trevas. Versículo 6 diz: se dissermos que temos comunhão com Ele, com quem? Contexto, com Jesus, com a luz, com Deus, ok? E andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, que seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ok, versículo 6 diz algo muito incrível. Se dissermos, que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, mentimos. Amém? Você sabe o que é andar em trevas? É andar na mentira. Lembra que Ele é a palavra? Lembra que Ele é a luz? Lembra que Ele é o amor? Lembra que Ele é a vida? Então, se dissermos que temos comunhão, quer dizer, quando você está andando em trevas, não está tendo comunhão com Jesus.
Mas você pode dizer que tem tido comunhão com Jesus. Mas a Bíblia está a clarificar que não, meu irmão. Se dizes que tens comunhão com Ele, tu é que dizes, mas não é verdade. Se tu dizes que tens comunhão com Jesus, com a palavra, com a luz, e andas em trevas, então estás a mentir e não praticas a verdade. Não disse que o que tu dizes não é verdade. Diz que o que você pratica não é verdade. Significa que você está praticando a mentira. Por isso que eu disse, é verdade que você está vivendo a mentira, está andando na mentira. Quero dizer que existe uma certa realidade, existe uma certa tangibilidade da palavra de Deus, existe uma certa fisicalidade na palavra de Deus, que você pode estendê-la no chão, você pode colocá-la sobre a terra, você pode colocá-la assim como você caminha e pisa o chão. Você pode estender a palavra de Deus e começar a andar a verdade, andar sobre ele, andar na verdade. Porque os lugares onde você tem andado, a verdade, aquilo que você chama de realidade, que é a mentira, que é a palavra do diabo, a enfermidade que você anda, não é a realidade, não é a realidade. Porque a realidade é que Jesus já tomou a palavra. Então, a Bíblia nos prova que é possível que você ande, que você pratique algo que não é a verdade. Diz que essa pessoa mente e não pratica a verdade. Quer dizer que a verdade precisa ser praticada. A palavra precisa ser estabelecida e praticada. Tens que andar. É isso que nós dizemos, que é andar na palavra de Deus, andar na verdade. Então, pessoas estão andando na mentira, estão andando na morte, no fracasso, estão andando na mentira. Ok, tem um outro versículo muito interessante. Jesus Cristo disse, muito rapidamente, só para encerrarmos. Jesus Cristo disse, amém, tem um versículo muito interessante. Jesus Cristo disse, é livro de João, é isso? Sim, deixa-me ler. Diz que falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz de vida. Quem segue Jesus não andará em trevas. Alguns seguiram a cruz, estão na cruz até hoje orando. Deus, lance meus problemas na cruz, os meus pecados. Jesus não disse quem segue a cruz, quem segue Jesus. E Jesus não está na cruz e muitos estão correndo para a cruz agora. A cruz é o lugar onde nós passamos por ela quando cremos em Jesus. Mas você não pode viver na cruz. Você continua na cruz. Não fique aí embaixo. Venha aqui em cima. Jesus morreu. E diz que quando ele morreu, morremos com ele na cruz. E ele ressuscitou. Ressuscitamos com ele. E ele subiu aos céus. E sentou-se à direita do Pai. E nós sentamos com ele nas regiões celestiais. Eu não sei por que você continua na cruz. Eu não sei. Estão amando mais a cruz do que Jesus? Sim, você tem que carregar sua cruz, sim, é verdade. Mas você não pode ficar na cruz. Você deve ficar com Ele. Tem que ter comunhão com Ele. Amém? Diz que quem me segue não andará em trevas. Trevas o que é? Significa reino das trevas. Não andará em morte, que é das trevas. Não andará em pobreza, que é das trevas. Não andará em fracasso, que é das trevas. Não andará em trevas. Porque o que vê a luz do mundo? Você vê Jesus, você vê a luz. Você vê vida. Você vê prosperidade. Você vê saúde. Quer dizer que precisamos andar na verdade, andar na vida, não nos fracassos. Decida contigo mesmo que eu já descobri. Não vou andar em fracasso. Não vou andar. Tem pessoas hoje sofrendo hoje. Não tem dinheiro. E a pessoa está andando, sabe? A vida não anda para mim. Mas o que diz a Bíblia? Romanos diz que nós somos co-herdeiros. Romanos 8,17 diz que nós somos filhos de Deus. E logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você é co-herdeiro, não é? Sim, você tem. O que você precisa que você não tenha? Aleluia. Então, há uma necessidade de se colocar em prática
trazer a realidade à tona. Saiba, não viva a mentira que contaram para você. Você não precisa viver. Você não precisa viver a mentira que te contaram. Você não precisa viver a mentira. Você não precisa viver na pobreza. Lembra, a Bíblia diz que pregai o evangelho ao pobre. Por que ao pobre? Para Deus, no dia em que você ouviu o evangelho, você foi rico. Será que Jesus não pregava para os ricos? Pregava. Se você ver lá o jovem rico, ele pregou. Lembra o homem que desceu da árvore e foi ter com Jesus? Era rico e Jesus pregou para ele. Não é? É verdade. Mas para Jesus, todo mundo aqui eram pobres e precisavam do evangelho. Mas no dia em que você ouviu o evangelho, você se tornou rico. E rico no sentido de rico mesmo de dinheiro, sim. Você se tornou rico. Por isso o evangelho é pregado aos pobres e no dia que você ouviu o evangelho, você se tornou rico. Você está pedindo dinheiro a Deus. E você é o cordeiro. Por que você não leva a herança? A herança é tua. Tome, pegue. É tua. Leva. É teu. Aleluia. Então vamos aprender a andar a verdade. Andar na palavra. Andar na verdade. Não na mentira. Não nas trevas. Mas andar na luz, no amor, na verdade, na palavra, na vida. Aleluia. Deus abençoe você. Estejam conectados e atentos para mais vídeos do canal, para mais áudios do canal, para mais programação. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês todos. Eu oro para que todos andem na verdade, na palavra, na realidade. Em nome de Jesus. Amém.